Atenção ouvintes, a partir de agora, você acompanha o programa Nova Era, com a apresentação de Roberto Rios, direto de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Salve, meu povo querido e vibrante com a luz racional. Um grande salve para todos que acompanham o programa Nova Era, a natureza como você nunca viu. Não esqueçam de se inscrever no canal e de clicar no sininho, aquele sino que está ao lado do botão de inscrição, logo abaixo do vídeo, de forma que estarão recebendo em tempo real os avisos de todos os vídeos que estrearem aqui no canal. O YouTube é uma plataforma que possibilita termos essa porta aberta para a publicação dos trabalhos racionais. Como costumo dizer, é uma tecnologia que leva a cultura racional para os 4 cantos do mundo, possibilitando a todos darem aquela curtida, participarem, fazendo os seus comentários e ter toda a autonomia para compartilhar nos grupos e com os amigos e familiares que assim desejar. O mundo precisa saber que o conhecimento racional, que é o conhecimento de si mesmo, liberta o raciocínio. E que compartilhar esse conhecimento com os demais é fazer o bem sem olhar a quem. O primeiro dever racional é com a origem pura, limpa e perfeita. É com o verdadeiro Deus. É semear a luz racional na cabeça de todos que estão aguardando e ansiando por uma solução para as suas vidas. Estamos vivendo na época da colheita. O mundo espiritual trabalhou duro pela lapidação da humanidade, para que todos amadurecessem por essa lapidação. Em 1935, terminou a fase espiritual, a fase de lapidação, e teve início a fase de recuperação da humanidade, a fase racional. O fim dos tempos não é o fim do mundo, é o fim de uma fase que durou muito, que foi a fase espiritual, que introduziu na Terra todos os ensinamentos necessários para a lapidação de todos. Ensinamentos que se tornaram alicerces do que atualmente tratamos como religiões. A fase espiritual, que terminou em 1935, foi a fase do desenvolvimento do pensamento. Como uma fruta que amadurece e que, se não for colhida, apodrece e cai, assim é a humanidade, que amadureceu pelo desenvolvimento do pensamento para, ao alcançar o auge do pensamento racional, que é o pensamento lógico, poder desabrochar o raciocínio, que é a última e mais precisa evolução do animal racional. Por estar no raciocínio a verdadeira identidade racional, que é a nossa célula de razão.
O fim da fase espiritual, que é o fim da fase do pensamento, decretou também o término da fase de animal racional. Animal racional livre pensador, meus queridos, porque a nova fase que está vigorando desde 1935 é a fase racional. É a fase do raciocínio, onde todos deixarão de pensar. O pensamento é do animal. Todo animal pensa. Ao ativarmos o raciocínio, que está materializado na glândula pineal, o raciocínio nos conecta a uma energia superior e nos desconecta das energias de processamento neural que nos faz pensar. Dessa forma, deixaremos de ficar ligados à base da intelectualidade animal para ficarmos aparelhados somente com a base racional. De animais racionais, devido à fase racional, passaremos para a classe de aparelhos racionais, aparelhos que ficam aparelhados com a energia racional, deixando de processar em nosso cérebro as energias elétrica e magnética, que são as energias que processam a imaginação e o pensamento dos animais. Por estarmos vivendo já em uma nova fase de evolução natural, essa mudança de conexão se tornou imprescindível e inevitável. Insistir na fase de animal racional livre pensador, que já terminou, significa se manter atrelado ao atraso, ao processo de desmantelamento natural da fase que se acabou, que a própria natureza transformou em liquidação física, moral e financeira do mundo. A fase racional é agora o único bálsamo de recuperação, porque os feitos da fase que se passou estão se liquidando. A recuperação depende diretamente da mentalidade racional para adequar os rumos da humanidade com a evolução. Uma evolução natural que está vigente na fase racional, que é profunda, estrutural e que envolve a troca de energias no aparelho, que é a máquina humana. Ao processarmos em nossas cabeças uma energia superior, meus queridos, nos tornaremos quase completos de tudo. Ficaremos ligados e irmanados com uma base pura, limpa e perfeita. Essa é a meta final de todos para ingressarmos novamente na eternidade. O mundo vem passando por fases diferentes. Já vivemos uma fase de domínio superior a essa do pensamento, que foi a fase astrológica, quando a maioria dos habitantes desse mundo regressaram para a eternidade. Essa fase terminou para dar início à fase do pensamento, que foi criada com a finalidade de desenvolvermos a matéria através desse progresso artificial. Uma fase que escancarou também as portas para o mal. Uma fase de grande lapidação da humanidade, do progresso do vale tudo, que acabou forçando o mundo espiritual a atuar fortemente aqui no auxílio de todos, que decidiram progredir por conta própria e se animalizaram, viraram feras bravias. Nessa mudança de fase, ficamos desligados do comando astrológico, que era um comando orientador, para ficarmos por nossa própria conta.
para desenvolvermos o pensamento e o sentimento animal, mas gozando de um pensamento mais evoluído do que o dos restantes dos animais, por trazermos conosco o raciocínio, que é o responsável por termos uma máquina mais desenvolvida. Mas o primeiro efeito negativo do desligamento do poder superior astrológico, que mantinha a glândula pineal de todos ativada, foi a animalização. Foi o afloramento da hereditariedade de nosso passado de monstros pré-históricos, de rudeza e de ferocidade animal. O pensamento, no início de sua fase, de sua evolução, era muito rudimentar. Os astros, as classes do firmamento, como Sol, Lua e estrelas, nesse período, passaram a ser chamados de divindades. Mas dentro de uma deformação não há divindades, porque está tudo fora do seu estado verdadeiro natural. Está tudo fora da perfeição do mundo racional. Todo o universo material é uma deformação racional, onde não podem existir divindades, porque o que é divino é perfeito. Então, por nascerem rudes dentro da fase do pensamento, passaram a tratar seres deformados como divindades, marcando passo com esse metabolismo que nunca adiantou coisa nenhuma para ninguém. E as provas do que acabei de dizer aí estão no mundo inteiro. O descrédito a todas essas divindades, que bem nenhum trouxeram para o mundo. E por isso, todos traídos com esse metabolismo. E o resultado é o que vem se passando no mundo todo. Guerras que não cessam e sempre tudo indo de mal a pior. Tudo isso caindo de um modo geral no descrédito de todos, meus queridos, por solução nenhuma terem trazido para a humanidade. Ao passo que o sofrimento foi só se multiplicando. Enquanto julgavam que nesse mundo existissem divindades. Onde existe imperfeição, não existe divindade. Por isso é que estão até hoje à espera do socorro das divindades, enquanto tudo se multiplica de pior para pior. Criaram pela imaginação inúmeras divindades. Até as estrelas já foram tratadas como divindades. As estrelas são monótonos do giro magnético, uma das forças do magnetismo, por serem feitas das virtudes perdidas da água e da terra. Essências da água e da terra, que antes de ser água e terra era uma planície de virtudes que não estava pronta para entrar em progresso. Estão nelas o giro magnético, que observamos aqui da Terra, lançando a sua força entre tudo e entre todos. São forças que adubam, por serem da essência do magnetismo. O magnetismo das estrelas atuam no pensamento para o desenvolvimento, para que esse desenvolvimento melhore o estado dos seres deformados. As estrelas fazem o seu giro monótono do magnetismo invisível.
de suas forças cósmicas para a lapidação do animal de origem racional, somente para melhorar o estado do desenvolvimento por meio da lapidação. No princípio da formação, as estrelas, meus queridos, elas eram chamadas de Oruatares, querendo dizer o altar dos encantados. Cada povo inventou suas próprias lendas, seus próprios contos, e as estrelas, os Oruatares, acabaram sendo transformados em divindades. As histórias, os contos e lendas serviram para o desenvolvimento mais rápido do pensamento. Porque no princípio da fase do pensamento, tudo era parado. O pensamento era parado. E para desenvolver o pensamento, para dar o que pensar, foi que surgiram as lendas, as histórias, para vir desenvolvendo o pensamento de pouco em pouco. Dessa maneira, cada vez todos mais evoluídos, mais desenvolvidos, até chegarem à compreensão de tudo definitivamente. Vieram evoluindo, mas ainda não tinham chegado à conclusão desejada, que era e sempre foi saber o porquê que são assim. Viraram pela evolução do pensamento frutas maduras à espera de serem colhidas, onde algumas já estavam até se extraviando, desistindo, caindo de maduras de tanto esperar. Então, meus queridos, assim como se deu o fim da fase astrológica para ver o início da fase do pensamento, dessa vez findou-se a fase do pensamento, que foi uma fase de grande lapidação e proteção espiritual, para ver o início da fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio e de sua evolução pela proteção da energia racional pura, limpa e perfeita. Da fase de animal racional livre pensador, que terminou em 1935, passamos para a fase do raciocínio, a fase dos aparelhos racionais, a fase onde todos vão saber, como estão sabendo aí, o porquê estavam nessa classe de animal de origem racional, vivendo dentro de uma deformação onde é impossível existir divindades. Existe uma grande hierarquia de seres, de diversas categorias e classes nesse mundo deformado, né? Seres visíveis e invisíveis, mas nenhum deles é divino, porque para ser divino tem que ser puro, limpo, perfeito. Somente agora, na fase racional, através da cultura racional, foi que passamos a saber que o início da formação desse universo foi muito diferente do que se diz aí. Os habitantes é que decidiram por livre arbítrio progredi-lo antes do tempo. Foram perdendo as suas virtudes e estas foram se reunindo em um ponto só e formando um foco de luz. Aqui cabe explicar o detalhe sobre os efeitos desse foco de luz que iniciou a se formar dentro da planície. Esse foco de luz foi quem deu causa ao animal racional por meio de seu fluido. Mas com o tempo, esse foco de luz foi esquentando e tomou o caráter de fogo, um corpo energético em curto,
como uma lâmpada. O Sol não é fogo, é um corpo energético em curto, que produz calor como fogo. Se fosse fogo, já teria queimado e se acabado. Mas a forma em que ficou no formato de fogo não pôde gerar mais animais racionais. Então passou a gerar a classe dos irracionais. Assim surgiu na mesma categoria de animais outra classe do fogo, que é a classe do animal irracional, gerado pelo fluido do fogo elétrico e magnético. Então, meus queridos, para que continuasse a causa do micróbio racional para a formação dos animais racionais aqui na Terra, vieram em missão do mundo racional, acompanhando a degeneração racional, vários corpos de energia racional para a formação do micróbio racional, para que o vínculo racional com o mundo racional, que é a base de origem de tudo, continuasse, para que não parasse de nascer animais racionais. Então foram muitos que vieram com essa missão, porque foram muitos também que se extinguiram sobre a terra e sobre a água. A origem dos habitantes invisíveis que habitam o vácuo e que chamamos de espíritos aconteceu também por conta da extinção que se deu nessa primeira degeneração. A diferença é que os espíritos foram aqueles habitantes que se extinguiram no espaço e não sobre a terra e sobre a água, por também terem perdido todas as suas virtudes. Ficaram como uma bateria que perdeu toda a sua carga, ficando somente as placas, como um vínculo do que foi. Com a continuação dessa luz ir esquentando, veio a degeneração completa do elétrico e magnético. E esses vínculos que estavam no espaço ficaram ligados ao elétrico magnético recém-criado. Duas energias que são co-irmãs, trabalham em conjunto. Com essa ligação passaram os que se extinguiram no espaço a pertencer também a uma categoria inferior. Por terem perdido todas as suas virtudes, ficaram em trevas, renascendo numa vida inferior. Por isso também é que os espíritos aí, habitantes desse vácuo, também nunca souberam como foram feitos, porque também passaram por um processo de extinção e de transformação na primeira degeneração desse mundo. Bem, meus queridos, vamos agora para o nosso momento poético, que na edição de hoje conta com os versos de nossa querida poetisa Odete Pereira. E logo após o poema voltaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Mãe Terra. Salve, Mãe Terra, chamada de velha serpente, que cria, alimenta a gente e come. Mas, se não tivesse a semente, todos morreriam de fome. Salve, Deusa Virgo,
salve o reino vegetal, que através do teu visgo alimentas o reino animal. A matéria a ti pertence, e todo o reino mineral. Até os tijolos da casa e prédio é do teu barro natural. Da rotativa do teu polo ninguém interessa saber. Pisam e contaminam teu solo, sem nada de certo saber. Acelerou-se o eixo da terra para o retorno à planície racional. A matéria primitiva se encerra para tudo retornar ao natural. Poesia de Odete Pereira. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Voltamos. Formou-se no universo, meus queridos, uma grande hierarquia onde o Sol é o principal arquiteto e cada qual fez por onde merecer a categoria em que está. Uma hierarquia que é encabeçada primeiramente pelos habitantes do astral superior. Depois vêm os planetas, depois o Sol, depois a Lua, depois as estrelas, depois os espíritos do espaço e depois os animais divididos em duas classes, racionais e irracionais. Cada qual se degenerou na categoria e na classe que fez por onde merecê-la. Agora estamos passando por um processo de hierarquia de retorno de todos os racionais que se deformaram no seu estado natural, do seu estado natural de ser. A hierarquia de retorno para a origem se inicia seguindo dos mais inferiores para cima. Primeiramente haverá a extinção dos animais racionais. Porque com a mudança de energia, com a troca de comando, não existirão mais animais racionais. Depois virá a extinção dos aparelhos racionais, que são os recuperados pela fase racional. E depois virá a extinção dos racionais, que já nascerão incubados na energia racional, até não haver mais nenhum racional materializado. Com a mudança de energia no aparelho de elétrica e magnética para a energia racional, se finda a classe de animal racional. Mas para isso, o corpo de energia que está materializado como máquina do raciocínio, ele precisa se desmaterializar para ligar o aparelho na energia racional, que é uma energia pura, limpa e perfeita da origem. Quando ele se desmaterializa, então está concluída a sua missão, que é a de ligar todos na origem, para que possamos retornar para a eternidade. Com o aparelho ligado na energia racional, não há mais necessidade do corpo de energia que estava em missão permanecer aqui dentro do fogo. Então, ao se desmaterializar, ele se despede do aparelho e volta para a origem pura, que é o seu verdadeiro natural de ser.
Esse corpo de energia é um habitante do mundo racional que identifica a origem de racional. Ligados na energia racional, todos os aparelhos alcançarão as suas individualidades perdidas, irão recuperar as suas virtudes que estão espalhadas nas 7 partes que compõem esse universo. Ao se ligar na energia racional, as virtudes do aparelho, elas vibram, se manifestam onde estiverem. Daí os nossos irmãos puros, limpos e perfeitos vão lá e resgatam essas virtudes e refazem novamente a mecânica original com elas. Refazem o corpo de energia original do aparelho lá no mundo racional. A ligação com a energia racional é um processo tão poderoso que daqui da Terra vamos poder ver o mundo racional. E nessa hora, mais do que nunca, vamos desejar estar logo de volta em casa. Mas todos têm que cumprir antes o seu tempo de existência natural na matéria. Assim, nesse processo transformativo de retorno, a primeira classe, meus queridos, que irá acabar é a de animal racional livre pensador. E a saída é a fase racional, é o desenvolvimento do raciocínio, pelo conhecimento das primeiras causas, pelo conhecimento da verdadeira origem da humanidade, pelo despertar de si mesmo, do conhecimento de si mesmo. Com a persistência no estudo da cultura racional, lendo, relendo e estudando, a energia racional, que para ser mais claro é na verdade um outro habitante do mundo racional, ele trata de desmaterializar o habitante que está materializado na forma de máquina do raciocínio, transformando essa energia materializada para o seu verdadeiro estado natural, para a formação correta do seu corpo de energia pura, limpa e perfeita. A energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio é irmã de todos os raciocínios que existem. Bem, meus queridos, voltando para a hierarquia racional desse mundo, abaixo do astral superior está a regência dos planetas. E o final da fase do pensamento, que trouxe o final da fase espiritual também, trouxe junto as influências de lapidação do planeta Marte. Dentro da astrologia, Marte, que é um planeta vermelho, representa o individualismo, mas também a guerra, a violência e a ambição. Mesmo sem o entendimento astrológico de outrora, que era da fase anterior, o progresso artificial gerado pela evolução do pensamento, que adotamos na esperança de tornar o mundo melhor e mais compatível com o gosto de cada um, abandonando para isso a orientação astrológica, mesmo assim os astrólogos de hoje ainda guardam conceitos importantes e verdadeiros quanto à atuação e influência desse planeta sobre todos, desse e de outros também, sobre todos que vivem aqui. Suas radiações sobre os viventes promove ira e impaciência, causando revoluções, desentendimentos diversos, por deixar o ânimo de todos exaltado.
Do ponto de vista astrológico, Marte é o planeta mais impulsivo e energético do sistema solar. O abandono pelo livre-arbítrio que todos têm do alfabeto astrológico, que foi criado pela natureza para reger e regular todos pelo lado positivo da vida, contrariou as diretrizes primordiais, e Marte, assim como os demais planetas, é um ser vivo em categoria superior, que rege com as suas influências dentro do plano original de sua criação. Motivo pelo qual houve, para chamar a atenção dos astrônomos da Terra sobre essa autonomia cósmica, o alinhamento dos planetas, que foi uma prova para os cientistas da Terra de que os planetas, eles se comportam como querem, dentro das leis naturais, e não como astros inanimados dentro de uma órbita fixa. O alinhamento dos planetas deixou os cientistas perplexos e sem explicação para o que trataram como um fenômeno, diante da total falta de probabilidade de um acontecimento como esse. A função de Marte é governar sobre tudo que está fora do natural, com a lapidação necessária para martirizar, torturar, para que todos retornem para o natural. Marte atua sobre todos porque todos estão fora do natural. Por todos estarem vivendo de forma artificial. Assim, meus queridos, de 7 em 7 anos, a sua influência aperta cada vez mais sobre todos. Porque todos estão fora do natural. Por estarmos vivendo de forma artificial. Dessa forma, de 7 em 7 anos, a sua influência vai apertando cada vez mais sobre todos. Basta ver, meus queridos, que apesar de todo o desenvolvimento tecnológico e científico, que apesar de todo o conhecimento adquirido no que se refere ao entendimento entre os povos, agimos como nas épocas medievais, guerreando sem parar e destruindo uns aos outros em guerras avassaladoras, que já por 2 vezes foram mundiais, ao ponto de as pessoas mais cultas até desacreditarem da educação, que sempre foi a mola mestra da esperança de um mundo mais amigável, mais respeitoso, diante de tantas barbáries cometidas dentro dessa civilização. Ficaram desacreditados. Tudo isso porque desconheciam as influências de Marte, o planeta guerreiro. Com o fim da fase do pensamento, e que é o fim da fase espiritual, foram sumindo dessa forma até mesmo a sinceridade, meus queridos. Cresceram no mundo a inveja, a ganância, o ciúme e a selvageria. Deixou de existir a confiança uns nos outros. Passaram a viver todos desconfiados. A intriga, a falsidade, a calúnia é que vem prevalecendo. Então, para um corretivo universal na humanidade, é que veio Marte para martirizar de uma forma tal que estamos sendo obrigados a adotar um modo mais suave para se viver. Enquanto as mudanças não prevalecem definitivamente,
aqueles que merecem ser martirizados serão. Marte está aí para corrigir as injustiças que vem se dando em toda parte. Está trabalhando na correção dessas injustiças, onde o justo é que paga pelo pecador, em função da ganância, da inveja e da ambição que devora o íntimo dos povos. No mundo, os que deveriam ser punidos não são, e os que não deveriam são. Os que trabalham, se esforçam, lutam, perdem a saúde e a vida nos esforços pelo seu trabalho nesse mundo, nada merecem. E os que nada disso fazem, tudo merecem e têm direito de gozar a vida da melhor forma que entendem, dando expansão aos seus ideais e às suas vontades. Então, meus queridos, pode-se chamar as influências de Marte como a justiça da natureza, aquela que não falha, porque uns querem um pedaço de pão, por duro que seja, e não tem. Vão catar na lata de lixo daqueles que têm para jogar fora. O mundo ainda anda convulsionado, com ânimos exaltados e, de certa forma, perplexo, por conta dessa crise na saúde, por conta das pandemias que se estabeleceram em todas as nações. Uma crise física que veio se somar à já antiga crise moral e principalmente entre as classes políticas, que desacreditou os três poderes constitucionais junto à população, que vive sonhando com dias melhores, e também veio se somar à crise financeira, que o mundo já vem atravessando e que acabou se agravando também, ainda mais, com a chegada dessa pandemia. Todo esse cenário negativo se deve ao fim da fase de animal racional. O pensamento, com o fim de sua fase, ele enfraqueceu. E desse enfraquecimento foi que surgiram as crises, as dificuldades, as falências e liquidações físicas, morais e financeiras do mundo. Com o fim da fase do pensamento, o mundo se desequilibrou. Ninguém está conseguindo resolver mais nada com o pensamento, porque a fase que está em vigor é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. O apoio da natureza na fase racional não é o pensamento, é o raciocínio. Apoio total e irrestrito ao desenvolvimento do raciocínio de todos. Por sermos animais de origem racional, tínhamos mesmo que passar por toda essa lapidação que passamos e ainda estamos passando, para depois de bem lapidados e desencantados de todas essas fantasias, sermos então recuperados pela fase do nosso verdadeiro mundo de origem, que é a fase racional. As estrelas, os Oruatares, foram e ainda são máquinas atuantes no pensamento, que mudou a linha alfabética de astrologia para uma linha alfabética artificial. Por as estrelas terem o seu giro magnético, os Oruatares girarem magneticamente, foi que mudaram a linha astrológica, que é o alfabeto astrológico, para essa linha artificial, que é o alfabeto articulado mentalmente, nascido da mente dos primitivos passos da fase que resultou
nessa civilização atual. Porque terminou a fase do alfabeto astrológico e houve a mudança para outro alfabeto, criado para o desenvolvimento da matéria, para o desenvolvimento do pensamento, alfabetos que se tornaram necessários para a evolução das artes, como o hebraico, o grego, o latim, que são primitivos alfabetos que foram adotados entre muitos, outros que, uns tantos até que até se acabaram, foram abandonados. Porque antes desses alfabetos já existiu uma infinidade de modos e maneiras de se comunicarem. Então tinham que passar por toda essa lapidação até os dias atuais, porque o pensamento foi feito para lapidar. Então, meus queridos, tinha que ser assim, para lapidar uns aos outros, para preparar todos. Tinham que passar então por toda essa lapidação da fase do pensamento, até ficar em condições mais ou menos de encontrar o que há muito estavam a procurar: a definição do seu ser e a definição do mundo em que vive, a causa e a origem de tudo, o princípio de tudo e o fim de tudo. Então, meus queridos, tinham que passar por tudo isso, por essa lapidação toda, para ficarem preparados para entender e compreender de onde vieram, o porquê vieram, para onde vão, que é para o mesmo lugar, e como vão. Para depois de preparados terem então a definição correta, real e racional de tudo. E aí está a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que todos se liguem ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de todos. Bem, meus queridos, agora vamos para o nosso momento musical. E logo após a música retornaremos com mais informações para todos. Estamos apresentando o programa Nova Era com Roberto Rios. Deixar de amar, nós somos as flores do mundo. Nem dá mais pra ficar sem ligar, parados em cima do muro, sem ação, sem fulgor, sem preparo, sem destino, sem amor, sem razão. Insensatos, inseguros, só o amor irá mudar esse enredo. Só a razão irá acabar com esse medo de amar. Deixar de
esse enredo. Só a razão irá acabar com esse medo de amar. Voltamos a apresentar o programa Nova Era. Vejam, meus queridos, que tínhamos mesmo que passar por toda essa lapidação para ficarmos preparados para ter condições de entender, compreender e sentir o porquê que todos assim são, de onde viemos, por que viemos e para onde vamos e como vamos, o porquê nascemos do chão e passamos por essas fases todas. A primitiva fase foi a de monstros, porque ninguém nasceu do chão sabendo coisa nenhuma. Ninguém nasceu sabendo nada. Éramos uns monstrengos. Fase de monstros, fase de selvagens, fase de civilizados. Mudanças feitas pelas transformações de uma fase para outra. Tudo mudando pelo processo de transformações até chegarem todos no ponto de lapidados, desenvolvidos e preparados para tomarem conhecimento dessas mudanças de fases e conhecerem a última fase da vida da matéria, que é essa agora, a fase racional. Hoje, meus queridos, todos alegres, felizes e contentes por saberem finalmente o porquê que aí estavam sendo massacrados pela matéria, torturados pela matéria, presos na matéria sem saber o porquê, como prisioneiros da matéria sem solução. E hoje, meus queridos, a solução está aí ao alcance de todos. A verdadeira solução, o verdadeiro conhecimento de onde viemos e de como viemos parar aqui. A verdadeira origem de serem como são e a volta de todos para o mundo de origem, volta para casa. Está aí a solução final da vida penosa que todos levavam sem saber o porquê. Em um mundo sem saber o porquê dele também, né? Sem saber o porquê de coisa nenhuma, vivendo igual a um bicho irracional, né? Que não sabe nada. A salvação verdadeira e eterna de todos é a retirada de todos desse mundo para fora. Melhor alegria do que essa não há. A volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Depois do raciocínio desenvolvido, está ligado ao mundo racional. Está ligado aos seus irmãos, a todos os habitantes do mundo racional, aos puros, aos limpos e perfeitos. Então, meus queridos, ficarão mudados do que são. Vão passar para uma classe superior. Vão entrar em contato com os puros, conversarão com eles, que são seus irmãos, e daí evoluindo a vidência racional, vendo eles todo momento e vendo o mundo racional, o mundo de pureza. Para ver, meus queridos, que as mudanças ainda serão muitas.
e maiores do que já mudaram, mudanças maiores do que já aconteceram. Estarão vivendo na Terra, mas ligados na eternidade em vida, ligados em vida ao mundo dos eternos, ao mundo racional, e não depois de morto, ligados em vida, ficarão unidos às forças mais poderosas do universo. Dessa forma, meus queridos, dentro de pouco tempo, todos vibrando com a fase racional. Por tudo isso ser evolução natural, que por ser natural, realça fulgor em pouquíssimo tempo, por a natureza ser a condutora de tudo, dona de tudo e de todos, por a vibração da natureza ser atualmente toda ela racional, e a aura de todos está sendo a aura racional. Então, meus queridos, dentro de pouco tempo, todos estarão recuperados pela energia racional. Tudo está tomando grandes vultos, grandes soluções até espantosas, por a evolução ser da natureza. E o que é da natureza tem prioridade da perfeição e solução rápida, por a natureza ser a dona de tudo. Daqui a mais um pouquinho, só vai se falar em racional no mundo todo. Providências tomadas pela natureza, pela dona de tudo. E não é para amanhã, não, meus queridos, é para já. Porque o remédio, aí está, que é o conhecimento natural, o conhecimento racional. Não falta nada para que todos tomem conhecimento, porque tudo é racional. E a natureza é quem manda, é quem fez todos, é quem fez tudo e é quem mantém todos e mantém tudo. O domínio de todos e de tudo está na natureza. Então, meus queridos, de um momento para outro, a natureza resolve tudo. De um momento para outro, a natureza muda tudo. Bem, meus queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Esse, como viram, foi dedicado a explicar as mudanças de fase da natureza. Não deixe de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e com os parentes e de comentar. O comentário é sempre muito importante para esse canal. E também não fique triste pelo fim dessa edição do programa, porque domingo que vem estaremos juntos novamente, estreando uma nova edição, sempre às 15 horas, nesse mesmo canal e nesse mesmo programa. Nova Era. A natureza como você nunca viu. Você ouviu o programa Nova Era com Roberto Rios.